Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Moreira, eu sou advogado, psicanalista e teólogo, mas aqui hoje, em parceria com o grupo Quarentreino, eu irei tratar dos temas relacionados à mente e à espiritualidade. Espero que essa nossa conversa hoje nós possamos trazer algumas informações úteis para que você possa passar por esse período de quarentena, de isolamento social, da melhor forma possível, tá bom? O nosso tema de hoje será ansiedade. Ansiedade. Como devemos lidar com a ansiedade desses dias de pandemia? Nós não estamos acostumados a lidar com esse isolamento social, né? Com esse período de quarentena, né? Eu mesmo tenho 40 anos de idade e nunca vi falar de quarentena, de isolamento social. Então, nós devemos aprender a passar por esse período. E nós devemos, então, entender o que é ansiedade para a gente aprender a controlar essa ansiedade. Então, a ansiedade é sempre relacionado a eventos futuros. A ansiedade, então, é um medo de coisas que estão associadas a um perigo futuro, a um possível perigo futuro. Então, quando existe uma possibilidade de um perigo adiante, eu fico ansioso para tentar resolver isso que está adiante de forma mais rápida e eu acabo prejudicando-me porque nós não conseguimos antecipar o futuro. Então, a ansiedade é este medo excessivo de um perigo futuro que está adiante. E nós sabemos que esse período de pandemia é um período que tem causado pontos de estresse nas pessoas por extrema ansiedade, porque muitas pessoas estão passando isso pela primeira vez e não sabem o que vai acontecer. Nós ligamos a televisão, abrimos o celular e nós só vemos notícias de mortes e mais mortes e a pandemia se espalhando pelo mundo todo e nós pensamos que é o fim, chegou o apocalipse. Mas eu queria te dizer que não é o fim, que não é o apocalipse. Que a humanidade já passou por momentos assim por diversas vezes e por várias outras vezes e nós continuamos aqui. Apenas a título de curiosidade, nós já passamos, por exemplo, nós já passamos pela peste negra. A peste negra matou mais de 50 milhões de pessoas. O coronavírus, até dados de ontem, tinha matado 13 mil pessoas. Não estou desprezando, dizendo que 13 mil pessoas são poucas pessoas mortas. Mas nós já passamos por pandemias que matou milhões. Nós passamos pela cólera, que matou centenas de milhares de pessoas. A gripe espanhola matou mais de 20 milhões de pessoas na Europa. Há pouco tempo atrás, nós tivemos, acredito que muitos de vocês que estão assistindo, passou pelo período da AIDS, que matou mais de 22 milhões de pessoas. Nós passamos há pouco tempo atrás, no século XX já, pela gripe aviária, chamada gripe do frango, você lembra? Passamos também pela gripe suína, a gripe do porco, você lembra? Que matou também centenas de milhões de pessoas. E nós estamos aqui. Então, não é o fim. O nosso corpo está preparado para resistir a esses vírus. O nosso sistema imunológico está preparado para combater esses tipos de doenças e de vírus. Só é preciso tempo para que o nosso organismo possa reunir os anticorpos necessários para enfrentar esse vírus. Em breve nós teremos já vacinas. Então, não é necessário esse pânico, porque essa ansiedade levada a um ponto muito alto pode gerar várias doenças psicossomáticas, até mesmo a uma crise ou um transtorno de pânico. Pessoas que estão tendo ataques de pânico. Basta ligar a televisão e tem ataques de pânico. Não precisa disso. Nós estamos aqui e nós passaremos por isso também. Então essa ansiedade elevada a um alto grau pode trazer prejuízos, inclusive somáticos, né? Nós sabemos que o estado de ansiedade dispara um alto grau de adrenalina no nosso corpo.
E essa adrenalina despejada no nosso organismo por muito tempo, ela pode trazer outros prejuízos também. Você vai trazer prejuízos aí gástricos, né? Gastrite, úlcera. Então não é necessário isso. Nós devemos aprender a controlar essa ansiedade futura, a ansiedade e esse medo do futuro, para que nós possamos passar melhor este período de quarentena. Então a dica que nós temos é você contrabalançar esses momentos de ansiedade. Como que você vai balancear isso? Com momentos de prazer. Então, é o momento em que nós estamos isolados dentro de nossa casa e que nós precisamos aprender, então, a colocar em prática aquilo que nós fazíamos há 30, 40 anos atrás. Fazer algumas brincadeiras, né, mais lúdicas dentro de casa, né? Quem se lembra do War, jogo de dama, né? Esses jogos que interagem com toda a família. Nós devemos aprender também a sentar e a ouvir uma boa música. Nós devemos aprender a ler um bom livro. E veja, o Grupo Quarentreino está lhe dando uma ferramenta excelente para você passar esse período de isolamento social, que são atividades físicas. A atividade física é extremamente importante para você contrabalançar esses períodos de ansiedade, porque a atividade física ela é prazerosa e ela dispara certas características do nosso corpo que podem diminuir a ansiedade. Veja, os nossos educadores físicos aí estão passando uma série de atividades físicas que você pode fazer na sua própria casa, né? Utilizando um saco de feijão, né? Utilizando um cabo de vassoura. Isso também é muito importante, atividade física, para diminuir a ansiedade. Então, você tem que controlar a ansiedade com essas atitudes e ações que possam promover este prazer. Uma das coisas também que nos causa imenso prazer é comer. E aí, muitas das pessoas que estão nesse pico de ansiedade acabam indo para o outro lado do extremo, que é comendo demais, principalmente doces, né? As mulheres, né? Doce, chocolate, pudim, e aí come demais, estragou a dieta, e aí começa a se culpar. Aí eu saio daquela gangorra da ansiedade agora para culpa porque eu quebrei a dieta. E aí eu fico nessa montanha russa entre culpa e ansiedade, culpa e ansiedade. E aí a nossa amiga também, doutora Fernanda, vai estar passando uma grande dica para vocês que estão aí, que quebraram a dieta nesse período de isolamento social, né? Fazendo drenagem linfática para você diminuir um pouco esse peso de culpa, né? Por ter comido demais, em excesso. Mas a dica é sempre essa, evitar esses picos de ansiedade. E como que nós fazemos isso? Tem uma frase dita por um rabino judeu há 2000 anos atrás, que ele nos ajuda a compreender um pouco como nós podemos lidar com essa ansiedade. Esse rabino judeu, ele disse há 2000 anos atrás, que basta cada dia o seu próprio mal. Ele quis dizer com isso que todos os dias nós enfrentamos problemas e que nós não podemos antecipar os problemas de amanhã para vivermos esses problemas hoje. Basta os males de cada dia. Vamos enfrentar os problemas, cada dia o seu próprio problema. Porque se eu tentar antecipar os problemas de amanhã, eu irei perder o foco dos meus problemas de hoje e não irei resolver os problemas de amanhã, porque os problemas ainda nem aconteceram. Então, não vamos deixar a ansiedade, que é este medo irracional de algo que está relacionado ao futuro, nos tirar o prazer de viver o presente. Nós devemos ter esse controle de viver prazerosamente com atos simples e singelos, como uma leitura de um livro, uma atividade física. O dia de hoje, aproveitar que você está de quarentena na sua casa, fazer brincadeiras com seu filho, com a sua filha, com sua esposa, com seu esposo, né? Para tentar passar da melhor maneira possível esse período de quarentena. Título de curiosidade, sabe como se chamava esse rabino judeu que disse isso há 2000 anos atrás?
O nome dele é Yeshua HaMashiach, nome em hebraico, mas nós conhecemos ele como Jesus Cristo. E ele disse isso que eu disse para vocês, basta cada dia o seu próprio mal, está registrado no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 34. E é interessante que um pouquinho antes, no versículo 25 em diante, ele também nos dá uma outra orientação sobre ansiedade. E eu queria ler com vocês. Mas não se preocupe que vai estar aqui o texto, aqui ó, nesse lado, para você não ter que parar o vídeo para pegar a sua Bíblia. Vou deixar o texto aqui para você acompanhar. E esse texto de Jesus Cristo sobre a ansiedade. Veja, a ansiedade não é um mal deste século, é algo que atormenta a sociedade e a humanidade há milênios. E olha o que Jesus Cristo diz sobre a ansiedade. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante, ele diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Olha que texto lindo. Jesus Cristo está dizendo que nós não devemos ficar ansiosos pela nossa própria vida, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Ele faz um paralelo com as aves do céu, que não semeiam, não plantam, não juntam, mas o nosso Pai Celestial cuida dessas aves. E ele diz, se Deus, o nosso Pai Celestial, cuida das aves, quanto mais não cuidará de nós que somos filhos. Não devemos então ter preocupação excessiva com o dia de amanhã, principalmente um medo excessivo por essa pandemia, porque o nosso Pai Celeste está cuidando de nós. Ele está cuidando de cada um de nós e cuidará também de você. Não tenha preocupação excessiva, não deixe essa ansiedade se tornar um transtorno de ansiedade ou um transtorno de pânico. Utilize este tempo de quarentena realizando atividades prazerosas, atividades físicas, para que você possa passar este período de quarentena da melhor forma possível e que ao final deste período de quarentena você possa extrair desse período grandes riquezas do convívio familiar, que foi perdido ao longo do tempo, né? Então aproveite esse tempo para você ter mais convívio com a sua família e, de repente, colocar em dia aqueles livros que você tem para ler, aquelas músicas, né? Filmes, né? Não fique também nesse negócio aí de maratona, de série, não, porque senão você vai passar a quarentena assistindo filmes, né? Vai diversificando, intercalando essas atividades prazerosas para que você saia dessa quarentena melhor do que você entrou, tá bom? Essa é a dica que nós demos para você. Se cuide, não tenha medo, não fique ansioso, basta cada dia o seu próprio mal, você não vai antecipar tudo que está por vir. Tenha calma, paciência, porque o nosso Pai Celestial está cuidando de mim, está cuidando de você. Pratique atividade física e que ao final de tudo isso, tudo sairá bem, tá bom? Até mais, um grande abraço, até breve e até a próxima semana no nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus!